Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula sobre o caderno de atenção básica número 29. Esse caderno ele trata de um assunto muito interessante que é sobre rastreamento. Falamos na nossa aula anterior a referência de Livell e Clark, que em 1965 eles trouxeram o conceito de prevenção, muito mais do que uma ação médica para evitar uma doença. Eles abordaram que a prevenção, ela faz parte de todo o processo de atendimento, de cuidado do paciente. Enumeraram a prevenção e dividiram a mesma em três níveis de prevenção: prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Na prevenção primária, eles definiram que é toda ação realizada no período pré-patogênico, ou seja, antes que o paciente apresente a infecção, antes que o agente etiológico penetre o paciente, ou seja, antes que ele adquira a doença. Livre Clark dividiu este momento em duas possíveis ações na prevenção primária: a ação de promoção à saúde, que é toda ação com busca à melhoria da qualidade de vida, promoção à atividade física, promoção a comportamentos saudáveis. Por outro lado, Livre-Clark também enumeraram que na prevenção primária nós temos a proteção específica contra uma doença. Ele chamou então de prevenção primária, proteção específica. Esta ação de proteção específica, ela pode ser exemplificada como o uso de um preservativo para evitar a infecção do HIV, o uso de uma máscara para evitar a infecção para a Covid-19. Ou seja, esta ação de proteção específica, ela é pensada para evitar que se ocorra a transmissão, a infecção para uma doença específica. Por outro lado, Livre Clark aborda que mesmo no diagnóstico, que mesmo no tratamento, que mesmo na prevenção de incapacidades, ou seja, na prevenção de danos, também existe prevenção. E esta prevenção é no período patogênico. Prevenção chamada por Livre Clark de secundária. Na prevenção secundária se ramifica em três, como vimos na aula anterior. Se ramifica em, primeiro, diagnóstico precoce, que pode ser através de rastreio ou detecção precoce de doenças, detecção precoce ou diagnóstico precoce, quando o paciente já apresenta sinais e sintomas. Segundo aspecto, o tratamento também é uma alternativa de prevenção secundária. E por último, a prevenção de incapacidades, que seria toda ação médica voltada a um paciente doente evitar que ele adquira mais danos ocasionados por aquela doença. Como, por exemplo, um paciente portador de hanseníase, que faz uso de colírio para poder lubrificar e assim evitar lesões de córnea. Isso é uma ação de prevenção de incapacidades causada pela doença hanseníase. Vimos então também que a prevenção terciária é toda ação no período ainda patogênico, dependendo do caso, ou no período pós-patogênico, ou seja, quando se já obtém a cura da doença, com a finalidade de reabilitar o paciente, ou seja, de recuperação do paciente. Então, na prevenção terciária, nós temos a atividade de recuperação, ou, ou podemos dizer, um exemplo, a fisioterapia, podemos dizer, ações que buscam reabilitar, recuperar o paciente, para que ele possa ter uma vida normal, uma vida mais próxima do que ele tinha antes. Atividades físicas, ou seja, atividades diárias, que ele possa interagir como ele tinha as suas funções, né, motoras
e locomotoras, né? E aí falamos ações de reabilitação na prevenção terciária. Veremos agora, aqui nesta videoaula, o conceito de prevenção quaternária, que eu já tinha citado anteriormente, né? A prevenção quaternária, gravem isso, ela foi trazida a público por Mark Jamouli, não é Mark Lalonde. Mark Lalonde, ele foi ministro da Saúde do Canadá na década de 70, Mark Lalonde. E ele trouxe bastante contribuições também sobre ampliar o conceito de saúde. Na época, o modelo canadense era um modelo hospitalocêntrico, focado em hospitais, em tratamento de doenças. Mark Lalonde, na época, década de 70, mostrou que se o governo quisesse melhorar a saúde do povo canadense, deveria não investir tanto em hospitais, não investir tanto em serviços de tratamento das doenças, mas investir mais em atividades de promoção à saúde, atividades buscando estilos de vida saudáveis. E aí ele traz um conceito da interação entre quatro aspectos, que são, primeiro, genética humana, acesso a serviços de saúde, estilo de vida, olha que interessante, estilo de vida e questões do meio ambiente, questões ambientais. Que a interação desses quatro fatores definem a saúde das pessoas. Com destaque, segundo Mark Lalonde, no Canadá, canadense Mark Lalonde, ele aborda que o destaque é para os estilos de vida. Daí então o governo canadense começou a estimular e a financiar construção de parques, locais para exercícios físicos, práticas de lazer, tentando intensificar políticas públicas voltadas ao estilo de vida mais saudável. Porém, o que estamos vendo agora é o conceito de 95 e não na década de 70. 1995, Mark Jamoule trouxe o conceito de prevenção quaternária. Vamos entender qual é a contribuição deste conceito. Aqui mesmo diz que o dicionário ONCA, né, que é o dicionário ONCA, é um dicionário composto por médicos de saúde da família, médicos de atenção primária da saúde da família, aborda que a prevenção quaternária é ação médica voltada a evitar o excesso de medicalização, prevenir uma iatrogenia, prevenir a solicitação de um exame que não seria necessário, prevenir a prescrição de uma intervenção cirúrgica desnecessária que levaria em dano, em iatrogenia, em consequências graves ao paciente. Por que isso? Estamos observando, a partir do século XX, que a medicina se avançou muito do ponto de vista científico e tecnológico. As intervenções médicas, equipamentos, cirurgias, cresceu vertiginosamente. E a indicação desses procedimentos, muitas vezes, são em excesso, fora do contexto, fora da realidade e, infelizmente, fora da necessidade do paciente. Nesta ótica, então, Mark Jamoule trouxe que se o médico evitar esse excesso, que leva a dano, que leva muitas vezes à morte do paciente, ele também faz prevenção. Daí surge o conceito de prevenção quaternária. Agora, doutores, veremos que a prevenção compreende três categorias. A prevenção mantendo, ou seja, pega uma pessoa que basicamente apresenta baixo risco para uma doença. Ou seja, a pessoa que não tem um quadro patológico, não é obesa. E aí ela pratica exercício físico com o objetivo de evitar um dano futuro, de uma doença futura. Isso é manutenção de baixo risco. Então, os serviços de saúde devem organizar ações voltadas a manter as pessoas com baixo risco. Outra vertente é redução do risco. Ou seja, eu detecto pessoas que, segundo estudos de coorte, são estudos que identificam
um fator de exposição, um grupo que é colocado esse fator de exposição, um outro grupo que não é colocado nesse fator de exposição, vai acompanhar e vai verificar no futuro qual é o desfecho. Se a doença ela é mais frequente nesse grupo que tem esse fator de exposição, tá? Comparado ao grupo que não tem o fator de exposição. Daí se define, então, que certas circunstâncias, certas exposições são de médio e de alto risco. O que significa isso? Que no final, o risco relativo, ou seja, a chance daquele evento doença acontecer, é muito alto naquele grupo que apresenta aquele fator de risco ou aquela exposição. Um exemplo disto poderemos dizer diabetes mellitus com lesão renal. Pessoas com diabetes têm um alto risco no futuro de ter lesão renal. Pessoas que apresentam alto nível de colesterol, pessoas que apresentam pressão arterial descontrolada e uma doença cardíaca, esses fatores em conjunto aumentam muito o risco no futuro, que é o desfecho morte por uma doença cardíaca. Então, os estudos de coorte, seja prospectivos ou retrospectivos, eles puderam na medicina trazer essa visão de situações que são de baixo risco, ou seja, baixa chance de ter um desfecho morte, desfecho doença, ou de alta chance de ter um desfecho morte ou desfecho doença. Tá? E aí, então, a redução do risco, ela vai focar essa situação, eliminar, tirar esse fator de risco. E a detecção precoce, como medida de ação pública e de médica na saúde coletiva, que pode ser através do rastreamento ou pode ser através da detecção precoce das doenças. Nós vimos que o rastreamento é quando eu faço exame em pessoas saudáveis, sãs, buscando um diagnóstico de uma doença assintomática, uma doença onde a pessoa não tem sinais e sintomas. E a detecção precoce, eu faço exame para pessoas onde elas apresentam oligossintomáticas, poucos sinais e sintomas, ou sinais iniciais de uma determinada doença. Tá? Então, primeiro entendimento: manutenção do baixo risco tem por objetivo assegurar que as pessoas de baixo risco para problemas de saúde permaneçam nessa condição. Tá? Ou seja, aquela pessoa que é saudável, aquela pessoa que não tem doença de base, não tem também fatores de risco, colesterol alto, triglicéridos alto, eu vou mantê-la assim como uma alimentação saudável, atividade física. Redução de risco. Quando fala redução de risco, eu busco pegar uma pessoa que apresenta alto risco e levá-la para risco médio ou até risco baixo. Ou seja, uma pessoa que está com colesterol alto, que é um risco médio, para doença cardíaca, eu abaixar o colesterol para que ela venha para um risco baixo. Uma pessoa que é obesa, para doença cardiovascular, eu trabalhar essa pessoa obesa para ela perder peso para que ela não tenha essa doença cardiovascular. Uma pessoa que é diabética, por exemplo, que apresenta altos valores glicêmicos, que eu consiga controlar os valores glicêmicos para evitar o dano renal. Até porque eu não vou conseguir evitar com que ela mais seja diabética. Né? Eu vou ter que tratar o diabetes, visto ser uma condição crônica. Tá? Na outra vertente, detecção precoce. Ela visa o quê? Estimular a conscientização das pessoas sobre sinais e sintomas da doença através de cartazes na unidade, através de pôsteres, através de campanhas na televisão, propagandas, falando, exemplo, se você tem mancha hipocrômica ou manchas com hipoestesia, sente pouco na mancha, uma mancha mais clara que o corpo, pode ser hanseníase, procura uma unidade de saúde, tá? Se você está com tosse há mais de 2 semanas, procura uma unidade de saúde para fazer exame de tuberculose. Tá? Então, essas campanhas buscam mostrar à população, levar a conhecimento da população sobre sinais, sintomas precoces de uma doença para a pessoa detectar precocemente. Tá? Se você tem um caroço na mama, vá fazer imediatamente uma consulta médica. Tá? Então, busque informar a população. Tá? É importante diferenciar isso do rastreio,
Porque o rastreio é universal, tá? A pessoa não tem sinal e sintoma, ela vai fazer o teste, tá? Isso é um ponto importante. Então, ela se baseia na premissa de algumas doenças têm mais chances de cura quando descoberta precocemente. Quanto que vale a pena eu fazer um diagnóstico precoce? Quando eu descubro a doença, eu tenho mais chance de curar a pessoa, tá? Que eu melhoro a sobrevida do paciente, a qualidade de vida dele, quando eu posso descobrir mais cedo aquela doença. Exemplos disso muito claro, mas muito claro mesmo, é o câncer, as doenças cardiovasculares, o diabetes, porque eu descubro precocemente, eu posso controlar e evitar dano renal, dano nos olhos e assim em outros órgãos, tá? Osteoporose, eu posso evitar queda, eu posso evitar a queda não, mas eu posso evitar que tenha a fratura de um, de um osso grande, por exemplo, uma fratura do colo do fêmur, que é difícil de recuperação, que é grave numa pessoa idosa, com risco de tromboembolia, tá? Isso mostra a importância da detecção precoce, da divulgação na comunidade para as pessoas sobre os sinais e os sintomas precoces de uma doença. Tá? É bom frisar para vocês que as estratégias para a detecção precoce são o diagnóstico precoce e o rastreamento. Então, como que eu posso fazer a detecção precoce, o diagnóstico precoce de uma doença? Através do rastreamento, tá? Ou através do diagnóstico precoce. Tá? A primeira, que é o rastreamento, a primeira, vamos falar do rastreamento. O rastreamento visa eu fazer o exame, eu fazer o diagnóstico de um paciente que não tem sinais e sintomas. Tá? Já o diagnóstico precoce, ela tem como foco a abordagem de indivíduos que apresentam sinais e sintomas da doença, enquanto o rastreio é dirigido a populações sem sintomas. Na fase que pode ser subclínica, que tem nada de sintomas praticamente, ou assintomática. Tá? Olha só que interessante. O diagnóstico precoce são ações destinadas a identificar doença em estágio inicial, a partir dos sintomas e sinais clínicos. Na área oncológica, o diagnóstico precoce é uma estratégia importante, torna o tratamento mais efetivo, tá? Contribui para a redução do estágio de evolução do câncer, pode até evitar que ainda não tenha ocorrido metástase, que é o câncer se espalhar pelo corpo, tá? Por essa razão, o conceito de diagnóstico precoce às vezes é nomeado como down staging, ou seja, um estágio inicial, tá? Ou seja, o menor estágio da doença. O estágio inicial, o menor estágio da doença. Já o rastreamento é realizado através de testes, exames diagnósticos em populações que não têm sintomas. Isso é importante. Com a finalidade de diagnóstico precoce. Tudo isso é prevenção secundária. Estamos falando de diagnóstico de doença. Tá? Isso é um ponto importante. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através da identificação e controle de risco, tendo como objetivo final diminuir a morbidade e a mortalidade do agravo. O rastreio ele viabiliza o quê? A identificação de indivíduos que têm a doença, mas que ainda não têm sintoma no rastreio. Por vezes, confunde-se rastreamento com simples adoção de protocolos, de guidelines, que recomendados por associações médicas ou outras instituições respeitáveis. Isso é um ponto importante. Essa ideia está mais próxima de rastreio oportunístico. O que é isso? Aproveitar que o paciente vem na unidade, eu faço o exame. Não é um programa organizado que todo ano o cara tem que fazer exame. Oportunisticamente eu vou lá e faço. Ele veio para outra coisa, eu aproveito a oportunidade e faço o exame para rastrear uma doença. O cara de 50 anos vem com uma gastrite. Ah, vamos fazer exame de próstata? Rastreio. Tá? O rastreamento não está isento de riscos, pois significa interferir na vida de quem não tem sintoma da doença. Ou seja, que até provém o contrário são saudáveis. Até que se prove o contrário, a pessoa que vem faz o rastreamento, ela é saudável, ela não sente nada, tá? Então, para fazer rastreamento, para montar um programa, tem que ter sentido, tem que ter indicação. É o que falaremos nas próximas aulas, tá? Na próxima videoaula. Tem que ter indicação, porque não pode ficar montando um programa de rastreamento de qualquer jeito. Não justifica montar um programa de rastreamento para eu poder rastrear verminose numa escola, fazer exame de fezes de todas as crianças.
Não tem sentido eu fazer exame de rastreamento para ver anemia eu fazer hemograma em todas as crianças, tá? Então, programa de rastreamento tem que encaixar o critério para eu poder rastrear. É o que falaremos nos próximos encontros. Então, na nossa videoaula de hoje, nós aprofundamos, aprendemos um pouco mais sobre, voltamos a falar de Livre Clark, falamos de Jamoli, Mark Jamoli, falamos de Mark Lalonde lá no Canadá, tá? E citamos aí os termos rastreamento e diagnóstico precoce. Muito obrigado a todos.